vamos continuar. Olha só para fixar, tá? Porque eu sei que é um pouquinho confuso esse primeiro contato, mas a gente exercitando não vai ser problemático não, tá? Abertura ocular foi espontânea, não precisei chamar o paciente para abrir os olhos, né? Então, marcou quantos pontos? 4 pontos. Resposta verbal, eu perguntei para ele, qual é o seu nome? Ele falou o nome. Mas aí eu perguntei, o senhor sabe que dia é hoje? E ele vai e fala outra coisa. Ah, porque eu fui na feira. Então eu já sei que a resposta dele está confusa, né? Então marca quantos pontos? 4. Só que aí eu falo assim, seu, não sei, Juscelino, vamos dizer. Mexa o seu braço direito para mim, por favor. E ele consegue mexer o braço tranquilamente. Então eu sei que vou somar 6, que é da resposta do comando bonitinho lá, né? Da resposta motora. 6 mais 4, olha só, deixei bonitinho pra gente entender, que é da resposta confusa, resposta verbal confusa, e da abertura espontânea dos olhos. Então, 4 mais 4, 8, mais 6 dá quanto? 14. 14 né? 14. Então dá 14. Então eu sei que ele tem algum tipo ali de lesão leve, né? Que entre 13 e 15 a gente considera como lesão leve. Tá escrito aqui embaixo, vamos ver, olha só. Uma pontuação de 8 ou menos na escala de coma de Glasgow configura uma definição geralmente aceita de coma ou lesão cerebral grave. Paciente com lesão cerebral que tem uma pontuação da escala de coma de Glasgow de 9 a 12 são categorizados como lesão moderada e de 13 a 15 como lesão leve, tá? Então esse eu vou categorizar como uma lesão leve porque a pontuação dele deu 14. Professora, por que deu 14? Da resposta ocular espontânea, ele abriu os olhos de forma espontânea, eu não precisei solicitar. Resposta verbal confusa, porque eu perguntei o nome dele e perguntei que dia hoje, ele já estava falando de outra coisa, mas só que ele também obedeceu comandos. Então, 4 mais 4, 8, mais 6, 14. Enfermagem também é matemática, amores, para o desespero de todos nós. Olha só. Escala de coma de Glasgow, segundo exemplo. Bora lá. Um outro paciente está lá e aí a gente chegou perto, ele não abriu os olhos. Só quando a gente chamou a pessoa pelo nome. Vamos continuar com o seu Juscelino, né? Isso aqui é no segundo dia de avaliação dele. Chamou lá, seu Juscelino, e aí ele, abriu o olho. Então eu já sei que a abertura ela não foi espontânea, ela só aconteceu porque eu chamei, né? Então eu vou pontuar quanto? Quanto é que tem aí? 3, né? Resposta verbal. Eu perguntei o nome dele. Ele falou, Juscelino. Eu perguntei, o senhor sabe que dia é hoje? E aí ele ficou falando palavras desconexas, né? São palavras que existem, mas que não faziam sentido no contexto. Então ele vai pontuar o quê? 3, porque ele só emitiu palavras. Ele ainda conseguia articular palavras, porém não conseguia articular ideias. Lembram lá de português de coesão e coerência? Pois é. Então, resposta motora. Eu pedi para ele movimentar a mão esquerda, por exemplo, e ele conseguiu movimentar. Então, ele pontuou 6 na resposta motora, né? Então, o estímulo verbal, 3, né? Abertura ocular, o estímulo verbal, 3. Resposta verbal, 3. E pontuação para resposta motora, 6. Então, 3 mais 3, 6 mais 6, 12. Como é que eu devo classificar esse paciente? Lesão neurológica grave ou lesão neurológica moderada ou leve? Vamos lá. De 3 a 9 é considerado o quê? Grave, não é verdade? Olha só. De 3 a 8 é considerado grave. De 9 a 12 é considerado como lesão moderada. E de 13 a 15, lesão leve. O dele deu quanto, gente? 12. Então, a gente classifica como uma lesão grave?
leve. Isso mesmo, moderada, tá? Porque deu 12. Vamos lá para o terceiro e último exemplo, que agora eu tenho certeza que vocês já entenderam como é que faz, já pegaram o macete, então já vai ficar mais fácil, tá? Olha só, abertura ocular. Cheguei lá, quais são as opções que a gente tem? Vamos ver aqui no primeiro. Olha só, vamos voltar. Abertura ocular, ela pode ser espontânea, ao estímulo verbal. A pressão, o que é essa pressão, gente? É o antigo estímulo doloroso, porque eu não sei se vocês sabem, já ouviram falar da escala de Coma de Glasgow? Ela tinha um padrão até 2018 e em 2018 ela foi reformulada. A pressão aí é o antigo reação à dor. Como é que faz? Antigamente se fazia uma pressãozinha na região da glabela, que é essa região aqui da sobrancelha. Fazia-se uma pressãozinha, né, em movimento circular, para que a pessoa respondesse, né, quando a gente chamasse ela pelo nome. Mas também fazia uma pressão com o nó do dedo também aqui no pré-córdio, que é essa região do tórax, sabe? Essa região, peraí, deixa eu abaixar aqui a câmera rapidinho. Essa região daqui, ó, vocês estão vendo? Essa região daqui, onde tem umas costelinhas aparentes. Ai, meu Deus, agora eu não vou conseguir colocar a câmera no lugar. Só que essas manobras, elas foram desencorajadas. Hoje em dia, o que se tem de estímulo doloroso é só pegar uma caneta ou alguma coisa para pressionar o leito daqui da unha. Não tem aqui tem a unha, deixa eu mostrar minha unha. Minha unha tá sem fazer, gente, pra ensinar manicure urgente. Tem aqui a unha e tem o leito, né? Essa parte daqui. Então é feita uma pressãozinha. Pressionei pra vocês verem aí na casa de vocês. Pode pressionar com a unha mesmo. É bem dolorido, né? Então não tem como a gente aguentar muito tempo essa dor. Então é a dor que chama, não tem jeito. Então o que acontece? É feita a pressão nesse leito da unha aqui. E aí a pessoa pode responder, pode acordar, pode abrir o olho, então puxar, alguma coisa assim. Ela vai ter o reflexo de dor. Porque ela pode estar em coma, ela pode estar em uma lesão neurológica, mas o reflexo de dor, ele perde muito por último já, tá? Então, temos abertura ocular espontânea ao estímulo verbal, que é quando eu chamo a pessoa pelo nome, a pressão, né, que é nesse estímulo doloroso, ou nenhum. Tentei, eu cheguei perto, chamei, fez o estímulo de dor, a pessoa não respondeu, então ela vai pontuar nenhum, tá? Agora vamos para o nosso exemplo. Ai, peraí, que abriu uma janela no computador aqui. Olha só. Cheguei lá um outro dia e aí chamei o paciente. Aí eu chamei ele pelo nome, eu tentei o estímulo doloroso e eu não tive resposta, né? Então eu vou pontuar o quê? 1 nesse paciente na abertura ocular, ele não abriu o olho. E aí a resposta verbal, eu tentei conversar com ele, tentei estabelecer diálogo, só que ele não abriu o olho, ele não respondia nada e ele só gemia, que são os sons. Ele só gemia e saíam uns gemidos que eu não conseguia identificar se eram palavras. Então eu vou classificar apenas como sons. Qual é a pontuação dessa resposta verbal? 2. Então eu vou colocar lá, 2, resposta verbal. Resposta motora. Tentei fazer o estímulo e ele só fez a posição de descerebração. Que é o que é descerebração, gente? É quando o membro ele é estendido, né? Que a gente tem a flexora, que é a decurticação, e a descerebração, que é esse bonequinho aqui com o bracinho estendido. Vamos lá dar uma olhada para recapitular? Olha só. A descerebração é essa daqui. Olha o posicionamento dos braços quando eu fiz o estímulo de resposta motora. Os pernas, os joelhos, né? Rígidos, em extensão ao joelho. E flexão plantar do pé. Olha só a diferença de um para o outro, tá? Então, essa daqui é uma posição sempre mais delicada, indica uma lesão neurológica muito mais delicada, tá? Ok, bora lá.
Então, abertura ocular, pontuou quanto? 1. Resposta verbal, 2. Resposta motora, 2. Então, soma 2 mais 2, 4. Mais 1, 5. Então, eu vou classificar como uma lesão leve, professora? Uma lesão moderada, professora? Ou uma lesão grave? É caracterizado de lesão grave. Vou dizer mais uma vez. Pontuação na escala de coma de Glasgow, 8 ou abaixo de 8 é sempre indicativo de quê? Intubação, porque essa pessoa ela não está conseguindo manter as funções vitais dela de forma adequada, então ela precisa de um suporte de UTI, tá? Já falei isso para vocês. Vamos falar, entenderam, gente? Entenderam? Dúvidas? Dívidas? Muitas dívidas, professora? Mandem aí no grupo, tá? Eu vou fazendo essas perguntas, vocês vão respondendo aí no grupo, por favor. Se vocês estiverem no computador, se não, vocês comentam depois lá no celular, viu? Vamos seguindo agora, falar um pouquinho de sinais vitais. Sinais vitais, que eu falei pra vocês, saturação, pressão arterial, que a gente chama de PA, olha só, tem a sigla aí. Frequência cardíaca, que a gente chama de FC, a gente escreve FC. Temperatura e frequência respiratória. Essa página não ficou muito visível, a gente precisa passar no oculista antes de enxergar o que está escrito aí, tá? Mas basicamente eu trouxe os parâmetros e os termos técnicos que a gente utiliza para denominar alguns parâmetros de sinais vitais, tá? Pressão arterial. Pressão menor que 9/6 é característica de pressão baixa, mas a gente vai chamar de hipotensão. Hipo é prefixo de quê? De pouco ou baixo. Tensão é sempre relacionado a pressão, tá? Então, hipotensão. Hipotensão é pressão abaixo do normal. Normotensão, uma pessoa que está normotensa, uma pessoa que está com a pressão dela normal. É acima desse 9/6, né? Normalmente a pressão que a gente classifica como normal, como comum, é a de 12/8 ou 120/80. Lembrando que aqui entre a gente vai sempre utilizar essa numeração, né? De 90/60 ao invés de falar 9/6. Eu só vou falar, por exemplo, 9/6 para o meu paciente, porque se eu falar para ele que ele está com 90/60 de pressão, ele tem um troço, morre, e aí, a culpa é de quem? Nossa, que não soube explicar para ele, né? A pressão arterial, gente, ela é medida por milímetros de mercúrio, que é esse mmHg, tá? Hg é o símbolo lá a sigla de mercúrio lá na tabela periódica. Normotensão, 120/80, ou por aí conhecida como 12/8, né? E a hipertensão, que é uma pressão acima de 140/90. Então, outra coisa que a gente precisa lembrar de pressão, tá? Muita gente já sabe, mas só que é sempre bom a gente falar disso. Pressão, gente, a maior, essa primeira bem aqui, deixa eu abrir aqui a seta para vocês verem. Essa primeira aqui, olha, essa daqui é sempre a sístole. E a segunda é a diástole. Professora, o que é isso, professora? A senhora não tomou seu remedinho hoje, professora? Que negócio de sístole, diástole é essa? Vou fazer uma vez para você nunca mais esquecer, meu amor. Vocês sabem que o coração, ele contrai e ele dilata, né? Porque ele faz esse movimento para receber o sangue e ejetar o sangue pelos grandes vasos para que esse sangue chegue aos nossos órgãos. É isso? É sim, professora, porque eu já sabia disso aí, professora, porque eu estou nota 10 em fisiologia. Pode mandar fisiologia aqui, ó. Pode jogar nos peitos, minha filha. Aqui é o bicho para repegar. Muito bem. Então vamos lá ver o que é sístole e o que é diástole. A sístole é quando o coração, deixa eu colocar minha mão na frente da câmera, o coração ele contrai, ou seja, ele fecha as câmaras. Sístole é isso. Diástole é quando ele abre as câmaras e o sangue
preenche lá. Então, sístole, ai meu Deus, eu fico perdida com a câmera. Sístole, diástole, sístole, diástole. Ok? Tudo bem, então. Então, a sístole, ela sempre vai ser maior que a diástole. Quando uma pessoa chega assim e fala, a vizinha tá com a pressão 12/8. 12 é o que? A sístole e 8 é o que? A diástole. Entenderam? Entenderam, professora? A gente tá... Nota 10. A aluna só falar uma vez, já pega, a gente tá... O bicho aqui. Hipertensão é acima de 140/90. Quando eu for falar para a pessoa que ela tá com a pressão 140/90, eu vou falar para ela que ela tá com pressão quanto, gente? 14/9. Imagina você falar para a pessoa que não entende, falar assim, sei lá, sabe que a pressão dela normal é 14/8, vamos dizer. 14/8, 14/9. Eu chego para ela assim e falo, minha senhora, a senhora tá com uma pressão 140/90. A mulher vai morrer, vai ter um troço, vai desmaiar, porque, gente, existe uma diferença gigantesca. E isso no conhecimento comum, tá? Tô falando por experiência própria. Eu pensava que tinha uma diferença muito grande. Uma pressão, por exemplo, de 14 para 140. Meu Deus, a pessoa com a pressão 14/8, a pessoa tá viva. Com 140, ela tá com a pé dentro da cova, já ela tá pulando dentro da cova. Então, muito cuidado na hora de comunicarem pro paciente, viu? Esse termo de 140, 120/80 a gente usa só entre a gente que é profissional, para não assustar o pessoal, tá bom? Olha só, frequência cardíaca. Deixa eu tomar água aqui, que eu também sou filha de Deus, né? Vocês aproveitem e bebem também, que o rim de vocês agradece, tá? Olha só, gente, frequência cardíaca. Quais são os parâmetros, professora, de frequência cardíaca? Quantas vezes? Lembrando que pressão é diferente de frequência cardíaca, tá? A pressão é a força com que o coração impulsiona o sangue na parede das artérias, tá? A frequência cardíaca é quantas vezes o coração bate por minuto, tá? Então, a pessoa pode estar, por exemplo, com a pressão baixa, mas pode estar com a frequência cardíaca alta. E o contrário também. Pode estar com a pressão alta e a frequência cardíaca baixa. Professora, como é que a gente chama uma pessoa que está com a frequência cardíaca baixa? A gente chama de bradicárdica. Porque o quadro de poucos batimentos cardíacos, a gente chama de bradicardia. Brad é prefixo de abaixo. Professora, não podia ser hipocardia? Não, a literatura não fala disso. Ela fala que é brad e não é a professora que está falando que é isso, tá? Mas qual é o parâmetro de normalidade da frequência cardíaca, prof? De 60 a 100 batimentos por... Isso mesmo, batimentos por minuto, né? E quando está acima... é acima de 100, quando está abaixo, abaixo de 60. Então, frequência cardíaca normal é entre 60 e 100. Opa, quando está acima, a gente chama de taquicardia. A pessoa verificou lá com a frequência cardíaca de 120, por exemplo. Eu digo que a pessoa está taquicárdica. Chega, me deu taquicardia. Significa que os batimentos cardíacos aumentaram. Sabe o que é taquicardia? É quando tu vê o boy. Tu saiu, foi lá no supermercado, nem te arrumou, nem nada, mas ainda bem que agora a gente tá usando máscara, né? A gente não precisa nem ficar usando maquiagem, só basta pentear o cabelo e vestir uma roupa. Aí tu sai, tu tá lá e tu dá de cara com o boy na saída do supermercado. O que que acontece com o teu coração? Fica né? Eu sei, eu já passei por isso. Você fica taquicárdica, porque a sua frequência cardíaca aumenta, vai além do 100. É o que o boy faz com você, faz seu coração disparar, minha filha. Então, quando tá o batimento abaixo, é o que? Bradicardia. Que é o que? Abaixo de qual número? Pode colar aí, eu deixo. 60. Muito bem. Qual é o parâmetro de normalidade para a frequência cardíaca? 60 a 100, tá? E acima de 100 é um quadro de taquicardia. Tudo bem?
Dúvidas, dívidas? Vamos falar de temperatura. Olha só os termos técnicos de temperatura aí, eu gostaria que vocês anotassem, tá? Pega papel e caneta, né? Porque a aula online vocês não vão anotar nada, vocês têm que anotar. Porque depois vocês têm que ficar procurando quando foi que a professora falou isso no vídeo, meu Deus do céu, socorro. Então, tá? Hipotermia abaixo de 35 graus, afebril de 36,1 a 37,2, né? Que significa que está sem febre. Acima de 37,3 a 37,7 é um quadro febril. E a gente tem outros termos técnicos, né? A gente pode dizer que é febre acima de 37,3, mas a gente tem esses outros termos técnicos aí, que é hipertermia, parexia, hiperpirexia, tá? Então, só anotar isso aí bonitinho. Antes de falar de frequência respiratória, eu preciso falar também de saturação. Eu não coloquei porque não coube nesse slide. Mas a saturação é o quê? Titia já disse para vocês. Saturação é nível de oxigenação do sangue. Qual que é o padrão, prof? 96, 97, 98 e 99. Qual que é o ideal, prof? 98, 99, tá? Que é dar em porcentagem. Então, acima eu considero ideal 97 a 98. 96 tá, mas não tá, entendeu? 95 já liga o sinal amarelo, vamos ficar atento. Abaixo de 95 já é um sinal que a pessoa está sofrendo um quadro ali ou porque a respiração ela não está efetiva ou porque está tendo comprometimento pulmonar. Então, abaixo de 95 é ruim e precisa de suplementação de oxigênio, tá? Ah, professora, mas abaixo de 95 vai entubar? Não, gente, sabe aqueles... Ai, meu Deus, fecha o programa aqui, quase que eu morro agora. Sabe aqueles catéter que a gente vê em filme? Aquele que vem assim, catéter nasal? Que quando eu era pequena eu gostava de brincar, disse que eu ia brincar com as minhas amigas. Aí a gente pegava cipó e alguma coisa colocava aqui, que era pra dizer que a gente tava no hospital, né? Igual a gente via em novela, que era o tempo de assistir Chiquitita, Malhação, essas coisas a gente via, né? A gente queria fazer igual, aí a gente colocava aquele negócio de cipó aqui que pra dizer que era o cateter. Mas aí uma pessoa que tá abaixo de 95, por exemplo, tá 94, 93, até 90, a gente segura no oxigênio até uns 90, 88, dependendo de quantos litros de oxigênio essa pessoa está recebendo, ainda tem isso, tá? Quem vai ter aula de UTI vai entender melhor isso, viu? E aí eu tô só dando os parâmetros aqui para preparar a turma S, que tá indo para a reta final do curso, né? Vai ter aula de UTI, quando vocês tiverem aula de UTI, vocês vão lembrar do que eu tô falando agora. Entenderam sobre saturação? Qual que é o parâmetro de saturação? Isso mesmo, 97 a 98. 96 tá ruim? Não tá tão ruim, mas tá ok. Abaixo de 95 que eu devo me preocupar, tá? Frequência respiratória. A frequência respiratória, ela tá diretamente ligada ao nível de saturação desse paciente, tá? Quando a saturação, quando a frequência cardíaca ela tá abaixo, ela pode levar a um quadro de hipóxia e pode fazer com que essa saturação faça o quê? Caia, né? Então, eu posso dizer que qual é o padrão de frequência respiratória? Olha aí, 16 a 20 respirações por minuto, ok? Como é o termo de uma pessoa que está respirando dentro desse padrão? Pode ser eupneico ou normopneico, tá? Não é negócio de pneu, professora, pelo amor de Deus. Eupneico ou normopneico. Se está abaixo de 16, a pessoa está num quadro de bradipneia, né? Se está acima, eu chamo de taquipneia, está acima de 20. Entenderam? Não é bicho de 7 cabeças, não, mas a gente precisa saber os parâmetros.
Lembrando que esses valores aqui eu tô dando de um adulto, viu? Criança, recém-nascido, o padrão é outro, que vocês vão ver quando vocês forem ver alguma coisa de saúde da criança, essas coisas assim, tá bom? Professora, o pulso, que é onde a gente vê frequência cardíaca. Aonde que a gente pode achar? Tem vários lugares, mas os 3 principais são aqui, né, no pulso da gente, tá? Aqui. Deixa eu localizar aqui pra mostrar pra vocês. Eu fico perdida com esse negócio da câmera, porque ela dá uma noção errada pra mim. Aí eu penso que eu tenho que vir pra cá e eu vou pro lado contrário. Mas enfim, a vida é isso, né? Posso encontrar também na carótida, que é aqui do lado. Todo mundo levantando a cabeça e procurando. Ó, tem aqui o gogó, né, que a gente chama. Que é a traqueia, gente. Aqui do lado, olha, dos 2 lados a gente coloca, a gente vai sempre usar a polpa dos dedos, tá? Olha só, essa região aqui, tá? Dos dedos. Leva aqui. Todo mundo sentiu? Se tu não tá sentindo é porque tu não tá mais vivo, viu? Ou então porque tu não tá sabendo procurar direito. E aqui no pulso, que é na artéria radial, olha só. Vocês vão localizar com a polpa do dedo e vão pressionar. Aí todo mundo sente. Aí conta por 1 minuto e vocês veem a frequência cardíaca de vocês. Tem os pulsos que eles são mais fracos. O meu, por exemplo, ele é bem fraquinho, porque a minha pressão é baixa. Então ele é bem fraquinho, mas dá pra contar. Em caso de emergência, a gente dificilmente usa o radial. A gente sempre usa o quê? Carótida. Por quê? A carótida ela é mais calibrosa do que a artéria radial, tá? A gente também pode achar pulso na femoral, tá? Que é nessa região bem aqui da virilha, olha só. Depois, quando vocês estiverem deitados, aí vocês procurem lá no de vocês, viu? Outra coisa que a gente precisa avaliar também é a escala de dor. A escala de dor, ela vai de 0 a 10. Sempre quando a gente for perguntar para o paciente, a gente pergunta assim, olha, numa escala de 0 a 10, qual é o nível de dor que o senhor está sentindo? Aí ele vai dizer, 1. Então quer dizer que está praticamente sem dor, é uma dor ligeira, né? Se for um 5, é uma dor moderada. Se for um 8, é uma dor intensa. Se for no 10, é uma dor máxima. A gente sempre procura avaliar, por exemplo, a expressão facial desse paciente. Olha só a diferença aí. O paciente que chega lá sentindo dor, que é uma dor moderada, olha só como fica a carinha dele aí, olha. Normalmente é aquele rostinho mais abatido, mais entristecido, tá? Quando ele tá com a dor de moderada a intensa, ele já fica com o rostinho mais triste, e só que ele já fica procurando ali alguém para poder falar, olha, tu não vai resolver meu problema. É daí para frente que o povo começa a embrabar, né? De dor intensa a dor máxima, a pessoa que já tá gemente, às vezes ela chora um pouquinho também. E na dor máxima é quando a pessoa chora, às vezes grita também. Então, a minha escala de dor, às vezes eu não preciso nem perguntar. Só de eu visualizar, eu já consigo classificar lá para entrar na classificação de risco, tá bom? Olha só, vamos falar um pouquinho sobre o protocolo de Manchester para a gente entrar no nosso assunto. Vou colocar aqui embaixo primeiro, depois eu subo. Olha só. A gente tem essa classificação de 5 cores, que é vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, né? O vermelho, ele caracteriza o que, gente? O que está escrito aí? Emergência. Significa que é muito grave e o paciente ele tem um risco de perder a vida dele. O laranja é muito urgente e o risco significativo de piora do quadro. Ele pode esperar esse atendimento até 10 minutos. Mais do que isso, ele não pode demorar, tá? O urgente, ele tem uma gravidade moderada, ele necessita do suporte, né, da assistência de saúde, mas ele não tem um risco imediato. Ele pode aguardar ali até 1 hora. Não tem risco de complicação. Já o verde, ele é pouco urgente, né, que tem a necessidade do atendimento médico, mas ele pode aguardar até 120 minutos, ou seja, 2 horas.
E temos o não urgente, que é um caso que pode ser atendido numa unidade básica de saúde, né? E numa estratégia de saúde da família, em dias úteis, não necessariamente no local de atendimento de urgência, certo?